O CNN Arena começa com detalhes da pesquisa IPEC, que mediu a avaliação do governo Lula. A administração é considerada boa ou ótima por 41% dos entrevistados. Para 24%, o governo é ruim ou péssimo. 30% acham a gestão regular. 5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. E ainda, segundo o levantamento, quase metade da população brasileira acredita que o país corre o risco de se tornar comunista sob a gestão do petista. De acordo com os dados, 44% dos brasileiros concordam totalmente ou em parte com a possibilidade de o Brasil virar um país comunista. 48% dos entrevistados discordaram totalmente ou parcialmente com essa possibilidade. 6% não souberam ou não quiseram responder a essa pergunta. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de março de 2023, com 2.000 pessoas de 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Muito bem, eu começo por você, Joel Pinheiro, esse debate sobre o resultado da pesquisa IPEC. Qual foi o dado que chamou mais a sua atenção? Bom, boa tarde a todos. Felipe, veja, o Lula começa já o seu governo, estamos aqui em março, com aprovação de 41%, né, se eu não me engano. E uma aprovação que, se a gente considerar historicamente os últimos governos, fora, é claro, Jair Bolsonaro, seria relativamente baixa. O Lula, dos mandatos anteriores, começou com aprovação mais alta do que essa. Então é um governo que começa já com uma sociedade bastante dividida, já com uma parte do eleitorado bastante crítico. A gente vê que aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo também são altos, mesmo nível do governo anterior do Bolsonaro, que reflete essa nova situação da sociedade. Uma sociedade rachada. Bolsonaro começou assim, Lula começará assim, e veja, eu não acho que vai ser fácil para ele transformar esses que já são detratores, que já consideram o governo ruim. Duvido que ele vá conseguir transformar muitos desses mudar a opinião de muitos desses, para considerar que o governo dele é bom ou ótimo, mesmo se ele faça um governo ótimo. E mesmo se ele fizer um governo péssimo, também imagino que uma parte desses 41%, provavelmente lá pela casa dos 20 a 30 também, continuará apoiando e considerando que ele faz um bom governo. É difícil você tirar as pessoas dessas posições estanques. Sobre esse dado, Felipe, do 44% vem o medo do comunismo, eu entendo que, a princípio, ele cause muito choque, né? Você vê, 44% risco de comunismo, revolução comunista no Brasil, é óbvio que não vai acontecer. Mas eu também questiono, porque é fácil ridicularizar, portanto, esse tipo de opinião, né? Mas eu questiono se hoje em dia o termo comunismo, ele não adquiriu um significado muito mais abrangente. Na cabeça de muita gente, embora se você for lá no livro, realmente na história do termo, comunismo tivesse um significado muito específico, né? Seja lá no Marx, ou seja no século XX, como as economias planificadas, a União Soviética. Hoje em dia, comunismo abrange uma série de outras experiências. Eu acredito que muita gente, quando fala em comunismo, especialmente aqui no Brasil, tem na cabeça, por exemplo, experiências como a da Venezuela, como a da Nicarágua, ditaduras de esquerda que partiram de regimes populistas, se tornaram ditaduras, em geral, conduzem a um grande fracasso econômico, e as pessoas têm esse fantasma em mente. Eu acho que Lula vai levar o Brasil para uma situação como a da Venezuela? Não, não acho. Acho que está muito distante. Acho que se não fez isso quando podia, lá no primeiro mandato e no segundo, agora, com a sociedade rachada, com o Congresso hostil, agora é que definitivamente não vai também. Só que esse receio de colocar o Brasil no trilho de uma Venezuela, por mais que a gente possa discordar dele, não é também a maluquice total de achar que vamos ter uma revolução bolchevique, que vamos ter uma revolução cubana, que vamos ter agentes infiltrados do comunismo internacional aqui. Não é isso que se trata. É um medo que o Brasil realmente degringole e siga por um caminho de autoritarismo e fracasso econômico que alguns vizinhos nossos seguem e, portanto, talvez não aconteça. Mas não é também um medo totalmente absurdo e fora desse mundo. Janaína, bem-vinda mais uma vez ao Arena. O que chamou sua atenção nessa pesquisa? A gente vê ali diferenças de dados sobre o começo do governo, Lula em relação a Bolsonaro, mas evidentemente os dados mais pitorescos são essa parte aí sobre comunismo. Então, o que mais me chamou a atenção não foi bem a pesquisa, foi o impacto da pesquisa, porque efetivamente as pessoas desmereceram muito esse sentimento da população, né, esse temor, e não é um temor absurdo. Não é um temor sem fundamento, porque os parceiros do presidente, dos partidos mais próximos ao presidente, são efetivamente de esquerda, são ditatoriais, e ainda que nós não tenhamos aí um risco de um comunismo
tradicional, um capitalismo de Estado é um modelo ótimo para o presidente. Né? Ele não nega, né? Ele está indo agora para uma viagem, uma comitiva gigantesca para a China. O modelo chinês, que é um modelo de um capitalismo de Estado, né? E o partido lá é o Partido Comunista, o Partidão. Então, o modelo chinês é o que o presidente, na minha leitura, posso estar equivocado, almeja. Então, eu não vejo que esse resultado seja um resultado tão risível, né, como houve a avaliação na maior parte dos veículos de comunicação. Não vejo que seja. O presidente não consegue fazer não consegue fazer uma crítica, não consegue reagir, por exemplo, ao que está acontecendo na Nicarágua, né, com prisão de religiosos, fechamento de igrejas. Existe uma amizade, uma simpatia com esses modelos. E esse tipo de regime, ele se implanta em médio e longo prazo. Então, não acho que seja um medo sem fundamento. Porque quando nós desmerecemos o temor, né, nós baixamos a guarda. Então, eu acho que é importante a população ter ciência que existe essa potencialidade, até para que as instituições funcionem. Raquel, o que você destaca? A gente sabe ali a definição tradicional livresca como estatização dos meios de produção, isso eventualmente pode parecer mais distante, mas evidentemente você tem, como a Janaína apontou, outros regimes autoritários, como de Cuba, como de Venezuela, agora o próprio Daniel Ortega, com diversos elementos nesse sentido, que são aliados do Lula, do PT, do próprio governo, já que não há uma condenação moral específica e que no passado, inclusive, no caso de Cuba e Venezuela, por exemplo, receberam financiamento por meio do BNDES. Então, há uma articulação internacional na qual houve uma participação petista. Isso não quer dizer, evidentemente, que o Brasil é um país comunista ou vai virar um país comunista. O que você coloca aí como as nuances nesse caso? Felipe, acho que a gente tem que trabalhar com dados da realidade, né? O PT tem, sim, essa simpatia com as ditaduras de esquerda, a gente é bastante crítico disso, principalmente em relação à Nicarágua, também à Venezuela. Agora, o Lula foi presidente durante 8 anos e essa questão nunca teve em jogo, ele nunca em nenhum momento tentou instaurar o comunismo no Brasil, tampouco a Dilma. Ela sofreu um processo de impeachment, hoje o PT faz o discurso de que foi o golpe, etc., que a gente sabe que não foi, mas ela deixou o governo. O único presidente que realmente trincou ali com o processo democrático, que fez várias ameaças em relação a isso, foi Jair Bolsonaro. A minha leitura dos dados dessa pesquisa, ela reflete a polarização intensa da sociedade brasileira, em que as pessoas ou acham que tem que estar de um lado ou tem que estar do outro. E elas confundem conceitos. Então, por exemplo, outro dia que eu trouxe aqui o dado de que mais de 30% das pessoas acham que os ataques antidemocráticos do 8 de janeiro foi fruto de infiltrados petistas. Ela está um pouco dentro dessa ideia. As pessoas confundem conceitos do que seria exatamente o comunismo e acham que isso é um perigo real no Brasil de hoje. Isso não é um perigo real no Brasil de hoje. Isso não está colocado na agenda em nenhum momento. E aí a gente tem que sempre olhar para a experiência do passado. O PT muitas vezes se recusa a olhar para a experiência do passado quando diz: ah, não, a corrupção foi coisa de alguns diretores da Petrobras. Não, a corrupção existiu o Mensalão, existiu o Petrolão. Agora, também temos que olhar para os 8 anos do governo Lula e está evidente, em nenhum momento se esteve em questão instaurar o comunismo no Brasil. É simples assim. A gente tem que trabalhar sempre com dados de realidade. Hélio Beltrão, o Joel, inclusive, estava apontando nessa miscelânea conceitual que existe no debate público brasileiro. Muitas vezes as palavras, quando são utilizadas pelos políticos para marcar uma posição contrária a determinado tipo de regime, elas vão sendo incorporadas pelas pessoas como o rótulo que descreve um determinado grupo.
Então, muita gente que é antipetista relaciona o PT ao comunismo e não quer a volta do comunismo ou a chegada do comunismo ao Brasil, etc. Como é que você analisa essa pesquisa de acordo com todos esses elementos que estão sendo colocados aqui na bancada? Boa noite, Felipe, Raquel, Janaína, Joel. Felipe, claro que o Brasil não vai nem amanhã, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 5 anos se tornar um país socialista. Se eu quiser usar um outro termo mais parecido, mas não vou entrar aqui nesse debate. Mas não vai virar porque as instituições não vão deixar, porque nós não vamos deixar, porque as elites e as forças intelectuais do Brasil não vão deixar. Agora, não há dúvida de que muita gente no PT, né, Glazes e Boulos, fora do PT, querem um modelo socialista. Não tem a menor dúvida disso. E daí eu entendo completamente que o resultado da pesquisa, que as pessoas estão dizendo o seguinte, olha, o que eu estou vendo aí é luta de classes repaginada, não é mais burguês e proletário, mas são classes identitárias, né? Branco contra outras cores, homem contra as mulheres, etc. Eu estou vendo um discurso de oprimidos. Esse é o típico discurso socialista tradicional. Eles gostariam de chegar a isso muito rápido e sabem que não vão chegar, mas aonde eles querem chegar, a trajetória de onde essas pessoas querem chegar, é nisso que saiu aí na pesquisa. E vamos lembrar que não é a maioria da pesquisa, né? A maioria disse que não acredita nisso. São 44% que acreditam nisso. Me parece ok, eu não vejo nada demais. Eu dou eco aí ao que a Janaína mencionou. Eu não vejo nada demais e entendo que pelo lado autoritário, pelo lado do tipo de discurso, né, de luta de classes, de oprimidos e opressores, é nessa direção que se quer levar o país. Posso só fazer uma observação? O Hélio colocou um ponto importante, né, que é a reação da opinião pública, da sociedade e das instituições. O que impediu Jair Bolsonaro de efetivamente dar um golpe de Estado? Ele flertou com isso várias vezes. As instituições, a sociedade brasileira, o fato das Forças Armadas não terem embarcado na ideia golpista que circulava no país, o próprio Supremo Tribunal Federal, a liberdade de imprensa, e tudo isso faz parte do amadurecimento da sociedade brasileira e não nos coloca nesse tipo de risco, nem para um lado, nem para o outro. E ainda segundo o IPEC, a maioria dos brasileiros gostaria que o Brasil tivesse uma terceira via que viabilizasse o fim da polarização política no país. Vamos ver os números. Segundo o levantamento, 57% dos entrevistados disseram que queriam que o Brasil contasse com uma terceira via política. 27% responderam que não concordam com uma terceira via política no país. Muito bem, aí os dados numa arte aí que a gente fez para mostrar, Joel, 57% é um número bastante significativo. O que acontece, me parece, e vou trazer aqui uma reflexão, cada um puxa o elemento que quiser, é que também é necessário, mesmo para essas pessoas que acham importante o surgimento de uma nova liderança, que haja viabilidade eleitoral para essa nova liderança. Se não chega na hora, se escolhe ali o menos pior ou o que pareça melhor entre os candidatos viáveis. Os candidatos viáveis nessa eleição, de acordo com tudo aquilo que foi colocado, acabaram sendo Lula e Bolsonaro. Agora, a Simone Tebet, por exemplo, que teve ali um desempenho, que ganhou um protagonismo no primeiro turno, mesmo ficando muito atrás, evidentemente, dos dois líderes, ela acabou se alinhando ao governo Lula. O Partido Novo, que chegou com ideias liberais que não são a tradição bolsonarista, chegou ali contra o uso dos fundos públicos, agora já está aceitando o uso dos fundos públicos, se alinhou ao bolsonarismo, toda hora tem que responder se é bolsonarista, se não é. Parece também que não conseguiu marcar uma identidade e foi ali se alinhar ao outro lado, diante dessa polarização. O Ciro Gomes bateu ali de frente com os dois lados ao longo da corrida eleitoral, mas também não conseguiu mostrar viabilidade nessas últimas eleições. Então, assim, há a possibilidade de uma alternativa política, isso depende de uma inelegibilidade do Jair Bolsonaro, porque a demanda parece existir. Eu acho engraçado ver um dado como esses, Felipe, porque 57% gostariam que houvesse, né, uma terceira via. Mas 57% não votaram em nenhuma terceira via na eleição há poucos meses atrás, né? Então, e tinha diversas, como você colocou, diversas opções
cada uma com seu mérito ou demérito, mas tanto para a esquerda quanto para a direita havia opções em 22 e havia ainda muitas opções em 18 também, que ainda mais opções também optaram por não votar. Pelo contrário, quando a gente chega no momento da eleição, é um fenômeno engraçado esse. Muita gente migra do seu candidato, que seriam de terceira via, para um dos dois que estão na frente, né? Sendo que, do ponto de vista, digamos assim, do resultado da eleição, isso não importa nada, né? Concorda? Se você, digamos, se a pessoa tivesse medo do Bolsonaro, ela não quer o Bolsonaro, mas, eu vou votar num terceiro aqui. Daí se aproxima do segundo turno, do primeiro turno, ela fala, não, eu vou migrar para o Lula, O que mudou o voto dela? Não mudou nada, porque o Bolsonaro ganhar ou não no primeiro turno não foi alterado, os votos dele continuaram, foi para o segundo turno normalmente. O que acontece no país é que muita gente sonha com outras alternativas. Mas na hora de escolher, na hora de fato se comprometer com uma escolha diferente da polarização que está dada, ou por temor, ou por, enfim, fraqueza, não sei o que acontece, mas as pessoas acabam indo quase sempre para a opção polarizada. 2026 está muito longe ainda. Muita coisa certamente vai mudar. Até lá, muita coisa imprevisível. É difícil até você chutar neste momento quem serão os principais nomes dessa possível terceira via. Mas uma certeza a gente tem. Quer dizer, nem isso, mas o mais próximo de uma certeza a gente tem. Lula provavelmente estará ali, Bolsonaro ou estará ali ou se declarado inelegível, isso eu acho que tem uma chance relevante de acontecer, algum herdeiro do bolsonarismo, representando exatamente o bolsonarismo em todo o seu extremismo, estará ali também. Vai caber à sociedade civil. Inclui imprensa, inclui o debate público nas redes, inclui, enfim, as pessoas se amadurecendo politicamente, conseguir ou não olhar para opções além dessas. Elas estarão colocadas. Joel, assim, eu acho que você não quis dizer isso, mas eu acho que é importante salientar. A culpa não é do eleitor. O que aconteceu nessa eleição no Brasil, e foi um pouco também do que aconteceu em 2018, o centro não conseguiu se organizar. Teve um momento em dezembro, pré-eleitoral, que existia uma demanda fortíssima por um candidato de terceira via. Momento em que surgem ali vários nomes do Eduardo Leite, do Sérgio Moro, etc. E o centro não conseguiu se organizar em torno de um nome viável. Você teve aquelas prévias do PSDB horrorosas, todo mundo, uma artilharia contra a candidatura do Moro imensa, e não se conseguiu chegar num nome viável. E aí o que acontece numa sociedade polarizada como a nossa, onde os dois lados se retroalimentam e trabalham em cima da campanha do ódio, é que as pessoas ficam com medo e elas acabam votando naquilo que elas não querem, naquilo que elas rejeitam acima de tudo. Então, o que as pessoas escolheram não foi, na verdade, a maioria delas. É claro que tem um lado da torcida do Lula e da torcida do Bolsonaro. Mas esses 57% aí, essa massa, eles escolheram, não quero o Bolsonaro de jeito nenhum, ou não quero um Lula de jeito nenhum. E a culpa não é deles. A culpa é de uma polarização de dois candidatos que fazem e crescem em cima do ódio, que estimulam isso, e de um centro que não consegue se organizar em torno de um nome viável. E não consegue porque os partidos, só finalizando, os partidos não têm interesse nisso. Eles queriam fazer grandes bancadas. Então vai, Felipe. Porque assim, quando se fala, rapidamente, quando se fala que o centro não consegue se organizar, é uma síntese que embute diversas nuances e a gente precisa descompactar essa constatação. Porque algumas figuras, de fato, elas não conseguiram unir ali determinados partidos em torno da sua candidatura de uma maneira que esses partidos lutassem por essa candidatura até o fim e buscassem alianças com outros partidos. E os partidos não tiveram, nessa eleição, inclusive, não têm tido muito interesse, porque a formação de bancada, quanto maior ela for feita, ela rende mais dinheiro para o partido. Então, os partidos eles já não estão tão interessados em estabelecer um projeto nacional para rivalizar contra lideranças já consolidadas, com capilaridade, com uma máquina de propaganda. Eles ficam mais interessados em formar grandes bancadas na Câmara dos Deputados, porque isso dá mais verba de fundo eleitoral, dá mais verba de fundo partidário. Então, também houve esse obstáculo, só para constatar esse fato. Diga, João.
Claro que existe esse obstáculo, mas eu vou aqui fazer uma afirmação que a gente nunca vai conseguir conferir, porque a história não volta para trás, mas mesmo que todos os caciques partidários de todos os partidos de terceira via tivessem se unido, tivessem encontrado seu candidato, não teria mudado nada. Lula e Bolsonaro estavam lá, não é cacique de... Pega o Alckmin em 2018 também, quantos partidos não se uniram atrás da candidatura, quanto palanque não foi dado, não mudou. As pessoas votam, hoje em dia, cada vez mais em pessoas. O Sérgio Moro teve uma chance, também não decolou. Não sei se teria os 2% do PSDB, ou quanto fosse o PSDB, migraria ou não migraria para ele. Não sei, mas não teria feito a diferença. E eu digo mais, Raquel, aqui eu vou discordar de você. Se a pessoa votou no primeiro turno, um dos nomes da polarização, desculpa, a culpa ou a responsabilidade é dela, é a escolha dela, é o que ela quis, foi para frente. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas numa democracia, o eleitor, sim, é responsável pelo seu voto. Não tem como sair disso e as opções estão dadas. Janaína, a gente vê aí, até por causa das redes sociais, essas posições mais extremadas, mais fortes, assim, pegando, gerando maior engajamento. E tanto o lulismo e o bolsonarismo, aí a gente diz todo esse grupo em torno do Lula e do Bolsonaro, investindo nisso, porque para eles parece ser bom. O Lula agora, ele se coloca ali como um salvador da democracia e coloca assim, a oposição como os defensores do golpe. E o bolsonarismo usa esse tipo de expressão, é a volta do regime comunista, é o perigo de certas bandeiras identitárias, etc. Existe uma dificuldade para furar essas bolhas. Como eu até já disse aqui, o Lula está cometendo o mesmo erro do Bolsonaro, porque ele foi eleito por um leque enorme de pessoas, por uma pluralidade, como também foi Bolsonaro, só que assim que Bolsonaro ganhou, começou a discursar para um nicho, e o Lula está fazendo muito parecido. A receita já não deu certo com o Bolsonaro. Seria mais inteligente se Lula buscasse fazer diferente. Agora, Lula tem mais apoio entre os formadores de opinião, na imprensa, na universidade, na classe artística. Até por isso que eu não vejo que a resistência a um totalitarismo, autoritarismo lulista seria a mesma que houve ao autoritarismo bolsonarista. Eu não gosto de nenhum autoritarismo, mas eu vejo que no caso do Bolsonaro havia uma resistência maior nos tribunais, no Ministério Público, na Defensoria Pública, e existe uma simpatia desses formadores de opinião, esses detentores de poder também, à ideologia mais à esquerda. Então, me parece mais preocupante no caso. Com relação a essa regra do dinheiro para as bancadas, na verdade, muitas pessoas não compreendem, mas o interesse dos partidos é único e exclusivamente buscar puxadores de voto para lançar como deputado federal. Se eu tivesse concorrido a deputada federal, eu teria recebido milhões de fundo, teria ficado o tempo que eu quisesse na televisão. Vários partidos me convidaram. Nenhum dos grandes me deu espaço para concorrer ao Senado, porque o Senado não interessa, como o governo também interessa pouco, sobretudo se for uma figura honesta, que não vai, vamos dizer assim, fazer um leilão de cargos, entende? Então, precisaria mesmo mudar essa regra para a gente ter alguma chance de melhorar, porque fala-se muito em reforma política, mas pouco se detalha essa tal reforma política. Enquanto fazer bancada na Câmara for um business, nós temos poucas chances de melhorar esse sistema. Mas com financiamento público do jeito que é um business. Agora, Hélio, lá nos Estados Unidos, e tem tido cada vez mais reportagens a respeito disso, de como o trumpismo está se sustentando ainda, Donald Trump agora candidato de novo, mas há toda uma reflexão no campo da direita, e até de analistas independentes, é claro, de que muitas vezes as primárias, que são aquelas prévias do Partido Republicano, elas estão sendo vencidas por quem tem um discurso mais extremado, só que depois existe uma dificuldade em vencer a eleição geral, porque você fala para uma bolha específica e não consegue ampliar esse eleitorado. E pode ser que isso
tem acontecido aqui no Brasil já com Jair Bolsonaro. Quer dizer, por causa disso que a Janaína está falando, você governa falando só para a sua própria bolha, vai gerando desgaste, que o governante no poder acaba gerando naturalmente no histórico do Brasil, com todos esses ingredientes a mais, com a sua singularidade que o bolsonarismo teve em matéria de escândalo, e aí depois você acaba perdendo uma eleição. Então, assim, existe uma dificuldade, talvez até do mundo contemporâneo, de conseguir dar palco, dar uma vitória, na verdade, as condições para uma disputa eleitoral para alguém que tenha um discurso mais ponderado, mais moderado. É o que eu falo aqui, já falei na bancada, parece que falta uma sensatez cativante. Como é que você analisa esses dados à luz do que a gente está discutindo, Hélio? Vamos lá, Felipe. Essa questão da polarização e da terceira via, a gente tem que lembrar que não é só a presidência da República que importa. Aliás, eu julgo que a presidência tem menos poder e é menos relevante do que o Congresso Nacional. No Congresso Nacional tem terceira, quarta, quinta, sexta via. E o Congresso Nacional no Brasil é muito forte. Talvez não seja tão forte quanto nos Estados Unidos, mas o Congresso Nacional é muito forte no Brasil. E quem vai dar a pauta no governo Lula das políticas públicas vai ser, sem dúvida, o Congresso Nacional. Então, primeira coisa, que é para entender que a questão de terceira via ou não é uma questão mais singular à presidência da República, que tem importância, não há dúvida, que é onde está isso que você mencionou, Felipe, que é o palanque, onde são discutidas as ideias, né? A mídia dá importância muito grande a tudo que o presidente fala, mas na prática tem menos poder do que o Congresso Nacional, na minha opinião. Os profissionais da polarização, Felipe, foram muito eficazes. Eles conseguiram mutuamente se reforçar e dominar a pauta da discussão de ideias na sociedade. Nesse sentido, eu acho que quem quiser furar essa simbiose polarizante tem que ter competência para vender suas ideias. E não é um nome, são ideias. O nome, ele eventualmente aparece. São ideias. E aí eu acho que tem um ponto que é muito relevante. E é um defeito da polarização. A polarização parte do pressuposto de que você tem que ter uma agenda negativa. O que eu quero dizer? Você tem que dizer o que você não quer. Eu sou contra o socialista, eu sou contra o Lula, contra o PT. E o outro lado fala, eu sou contra o Bolsonaro, o genocida, etc. A agenda é sempre do que você não quer. Nunca é uma agenda que a gente chama positiva, uma agenda propositiva para o Brasil. É mais difícil de vender, mas isso já aconteceu muitas vezes na história do Brasil e na história lá fora. Está faltando competência de quem batalha em ideias políticas e mesmo nos think tanks, para dar suporte a isso, em ter uma penetração das ideias, que não sejam essas duas polarizadas, de tal forma que quem navegar no curso político-partidário dessas ideias vai ter êxito. Hélio, não tenho dúvidas. Eu acho que, assim, existem, na terceira via, ali entre os candidatos, estava muito claro que era uma plataforma de governo. Eu acho que era o que estava mais claro, na verdade. A gente tinha muito clareza, por exemplo, do que propunha Simone Tebet e nenhuma clareza do que propunha nem Lula, nem Jair Bolsonaro. Eles não tinham sequer um plano de governo. A Simone tinha um plano de governo bem organizado. Talvez eles tenham dificuldade para vender esse plano de governo para a opinião pública. Ideias, eu acho que elas estão ali, elas estão colocadas. O que falta mesmo é a capacidade de encontrar um nome que aglutine essas ideias e que seja palatável para a opinião pública, que consiga convencer as pessoas de que este candidato é capaz de vencer. É capaz de vencer Lula, é capaz de vencer Bolsonaro ou os seus respectivos herdeiros políticos numa próxima eleição. Vamos em frente. O meu ponto só, Raquel, diga, Hélio, só um segundo. O meu ponto só é que a gente está discutindo aqui o que vem antes, né? O tal do ovo ou a galinha. A minha opinião é de que o corpo de ideias, não só uma ideia que você está propondo na campanha, mas o corpo de ideias que dá sustentabilidade a um determinado candidato vem antes do nome, e não o contrário. Uma coisa que eu queria destacar
que acho que foi o Joel que falou, não, mas com esse Congresso, só que hoje o governo conseguiu inviabilizar a CPMI do 8 de janeiro. É a nossa pauta agora. É agora? É. Então vamos. Vamos guardar. Então, já